Aleluia. Amém, igreja? Teve um monte de gente que eu não abracei, mas é bom demais ver os irmãos, cumprimentar os irmãos, amém? Quem eu não abracei, sinta-se abraçado. Ah, Jesus, como é bom, como é bom. Aleluia. Vocês estão com sua Bíblia aí? Esse domingo nós vamos para o quarto domingo em que temos ministrado aqui nesse altar sobre o reino de Deus, e tem sido um tempo abençoado de conhecer mais sobre o reino de Deus, sobre o que Cristo, fez em minha vida, em sua vida, como igreja, e isso é algo que nós precisamos viver, amém? Então nós hoje vamos para o quarto domingo, aleluia, e eu creio que nós vamos continuar fluindo, e o Senhor vai continuar falando conosco nessa estação. Você crê nisso? Amém? Hoje o tema será tua vontade, o reino e o jardim. Aleluia. Você está com a sua Bíblia aí? Abre comigo em Mateus, o Evangelho de Mateus 6, capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler aqui também, coloquei no Data Show. Eu queria que você me acompanhasse. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai passear por ela bastante também. Aleluia. Aleluia. E eu creio que Jesus vai falar aos nossos corações nessa noite. Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ele fala esse texto, ele fala sobre esse texto quando ele está ensinando os discípulos a orarem, a orar, e esse trecho acima dessa oração de Jesus, eu vou pegar hoje alguns pedaços e eu vou colocar como seja feita a tua vontade, o primeiro passo nesse texto, e nós vamos analisar: seja feita a tua vontade, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Mas vamos começar aqui por essa parte do centro, que é seja feita a tua vontade, amém? Você crê que Jesus quer que nós entendamos a vontade de Deus para nossas vidas? Amém? Então vamos abrir comigo lá em Mateus 26, capítulo 26, nós iremos ler do 36 ao 39 nessa noite, aleluia. Mateus 26, 36 diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsênime e disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Entre parênteses diz assim: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele: fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus aqui, há muito pouco tempo de estar na cruz, morrendo por nós, Jesus já sabia qual era a vontade de Deus Pai, o que Ele teria que fazer. Jesus já sabia, o preço que Ele pagaria
por mim e por você, porque Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar e no seu lugar, e Ele sabia que essa era a vontade de Deus, e se aproximando desse momento, Jesus, a palavra de Deus diz que Ele chegou nesse jardim, no Getsemane, nesse jardim, Ele foi orar, Ele e mais seus discípulos, né? João, ali, Pedro e Tiago, e Jesus, ele ali orando, ele sentiu essa angústia, essa tristeza, e ele, diante do Pai, daquele que poderia mudar a sua história, mudar aquilo que estava acontecendo naquele momento, aquilo que ia acontecer, Jesus, ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus aqui, ele nos mostra um exemplo, duas coisas que a gente vai tirar daqui, antes de a gente entrar um pouco mais profundo sobre o jardim. Uma das coisas é que a vontade de Deus só acontece quando a gente ora. A vontade de Deus, a gente só entende ela quando nós oramos. Se nós oramos, nós vamos entender qual é a vontade de Deus. Se nós não oramos, nós não vamos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Então é necessário que a gente, como Jesus, faça isso, a gente ore, para a gente entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas, aquilo que Deus tem como vontade para nós nesse tempo. Seja feita a tua vontade, foi o que Jesus disse para que nós pudéssemos viver, e Jesus, ele fez isso, ele viveu, ele era a vontade perfeita de Deus na terra, aleluia. Algo que me chama a atenção é que Jesus diz assim: afasta, se possível, né? Afasta esse cálice, afasta esse cálice. Toda vez que a Bíblia fala cálice, ela fala sobre algo, e normalmente cálice tem a ver com a ira de Deus, e sem a ira de Deus sobre Jesus, nós não estaríamos aqui. Jesus sabia que era a ira, era o sofrimento. Isaías 55 ali diz que Ele levou sobre si o castigo que nos trouxe paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele pagou o preço por mim e por você, e isso é algo que nós precisamos nos lembrar. A cruz é o lugar onde nós precisamos nos lembrar disso, aleluia. Mas é interessante que o reino de Deus, ele é estabelecido através da vontade de Deus Pai. Não há outro jeito do reino dele não ser estabelecido senão através da vontade dele. O reino, ele estava na terra. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus estava reinando ali. O reino de Deus estava naquele lugar, estava ali. Deus reinava ali no Éden. O homem, depois de o homem pecar, depois de Adão e Eva desobedecerem a Deus e pecar, o reino de Deus não estava mais ali. Eles foram expulsos do total reino de Deus, que era o lugar do jardim do Éden. Era um jardim ali. Naquele lugar, no jardim do Éden, estava o reino de Deus. O homem pecou e ele foi expulso, e com o resultado disso, as trevas, o homem foi jogado na incredulidade, nas trevas, como nós ouvimos semana passada, aleluia. O homem na terra, e é tão interessante que daí Deus, ele olha um homem na terra, ele olha Abraão, e Deus já disse que ele ia fazer. Logo depois que em Gênesis, se você ler Gênesis ali 3, e você for lendo, você vê que Deus já disse que ele ia fazer algo. Ele disse que da semente da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente, aleluia. Então nós vemos que Deus já tinha um plano, e Deus pegou Abraão, e em Abraão, ele disse que todas as famílias da terra seriam benditas, e ele começou uma obra daquele povo que viria de Abraão, e aí Deus constituiu um povo, uma nação através de Abraão. E aí é tão interessante que lá em Samuel, 1 Samuel 8:6, o povo pede a Deus um rei, porque o povo olhou ao redor e viu que todos aqueles reinos ao redor tinham reis. E aí Samuel vai para Deus orar, e indignado Samuel diz: Senhor, eles estão pedindo um rei. E aí Deus: eles não rejeitaram a ti, eles também me rejeitaram, dá um rei para eles. Então é interessante que aí o homem pede ali na terra que lhes dê um rei, rejeitando o próprio Deus. Mas Deus faz a sua vontade.
E é tão interessante que a gente pode ver na história de Israel, toda a história de Israel, dos reinados bem difíceis, né? Se você for conhecer reis inteiros, assim, você vai ver que tem poucos reis que governaram sobre a obediência de Deus, sobre a vontade de Deus. E aí Deus tinha o plano de restituir o reino. E como o reino de Deus volta à terra? Através da obra redentora de Jesus. Agora nós voltamos para o jardim, porque foi no jardim que tudo começou. No jardim do Éden o homem perdeu o reino, aleluia. Mas no jardim do Getsêmani, Jesus escolheu restaurar o reino, aleluia. No jardim do túmulo, no jardim do túmulo, o reino ressuscitou. No jardim do Éden, o homem escolheu fazer a sua própria vontade. No jardim do Getsêmani, Jesus escolheu fazer a vontade de Deus. No jardim do túmulo, diante da cruz, eu posso escolher a vontade de Deus novamente. Lá no Getsêmani, ali, queria que você abrisse comigo João 19, 41. Se você não quiser abrir, você pode ler comigo, para a gente não perder muito tempo, para a gente avançar. Como o reino de Deus volta à terra através da obra de Jesus. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Mais uma vez nós vemos o jardim. O sepulcro de Jesus, ele ficava abaixo do Gólgota. Em Israel existe um lugar que é o Monte da Caveira, o Monte Gólgota, que ele foi descoberto na década de 40, porque ele tem exatamente uma caveira cravada nas pedras, e naquele lugar tem um jardim, e entendeu-se, e todo mundo tem concordado historicamente, que aquele lugar, né, é o lugar do jardim. Mas a Bíblia também relata que havia um jardim próximo da onde Cristo, né, foi crucificado, e ele ressuscitou. Então nós vemos aqui mais uma vez o jardim, ou seja, Jesus, com a sua ressurreição, ele estabeleceu novamente o reino de Deus, aleluia. E é tão interessante que no domingo, quando Jesus ressuscitou, uma mulher foi lá e ela encontrou, Maria Madalena encontrou o jardineiro. Ela achou que fosse um jardineiro, mas era o mestre, era Jesus. E é isso que Jesus quer que eu e você o encontremos, no jardim. Ele quer que nós o encontremos novamente no jardim, aleluia. Venha o teu reino. Mais uma vez em Mateus 6,10, no início, venha o teu reino. Nós devemos desejar o reino de Deus, nós devemos ansiar o reino de Deus. Se Jesus disse para nós orarmos, venha o teu reino, é porque Deus quer que nós desejemos o reino. Você não concorda comigo, igreja? Amém? Aleluia. Então isso significa que as coisas serão feitas de uma forma diferente do que normalmente se faz, se não houver o reino de Deus na minha vida e na sua vida. Então se Jesus disse para nós orarmos, né, venha o teu reino, é porque nós precisamos entender que também é uma escolha. Você crê? Você escolhe o reino de Deus? Mateus 13, 44 diz assim: acho que não está ali, 13:44, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Essa parábola ela está ali perto da parábola do semeador, e aqui é para a gente entender o valor do reino. Um homem, um dia ele encontrou esse tesouro. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Você vê que há um valor no reino dos céus, no reino de Deus, na minha vida e na sua vida, e que nós precisamos entender esse valor. Nós precisamos valorizar. Venha o teu reino, amém?
Eu escolheria o reino de Deus mesmo que me custasse gotas de sangue. Foi o que aconteceu no jardim. No jardim, Jesus ele ficou tão angustiado naquele momento, ele sentiu tanta tristeza, que ele chorou gotas de sangue. Então há uma distinção em ter o reino, estar no reino, viver o reino, e não viver o reino, mesmo Deus sendo soberano. Aleluia. Sem o reino eu tomo decisões perguntando: o que é melhor para mim? O que me favorece? O que me traz mais conforto e segurança? Isso a gente pensa sem o reino. As pessoas que estão aí fora, que não conhecem Cristo, têm esse pensamento: o que é melhor para mim? O que me favorece? O que me traz mais conforto e segurança? Mas com o reino a pergunta muda: isso glorifica a Deus Pai? Isso revela o caráter de Cristo? Isso estabelece justiça, verdade e amor? Você vê como o reino, ele é um reino, o reino de Deus, ele é isso, ele estabelece justiça, ele estabelece verdade, ele estabelece amor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho para chegarmos a Deus é a justiça de Deus que está em Cristo Jesus, e por isso nós precisamos do reino de Deus nas nossas vidas. Sem o reino, eu tenho razão, né? Se ela mudasse, aí dentro de um casamento isso acontece bastante, se ela mudasse, eu também mudaria, né? Se ele mudasse, eu também mudaria. Isso é sem o reino. Aqui o casamento funciona como um tribunal, não um jardim, e o casamento precisa ser um jardim. Precisa a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa do matrimônio. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos ensina os valores do reino, que faz nós entendermos, né, como nós devemos reagir como casal. Com o reino, Pai, como o teu reino se manifesta no meu casamento. Essa é a oração do marido e essa é a oração da esposa. É os dois de mão dadas orando a Deus e dizendo: Senhor, manifesta o teu reino no nosso casamento. Você convidar o Espírito Santo, porque não é o sogro e a sogra que são a terceira pessoa do matrimônio, não é os filhos que são a terceira pessoa do matrimônio, né? Não é, os filhos são, né, um tesouro, uma herança, mas o papel do marido e da mulher, a terceira pessoa é o Espírito Santo. É o cordão de 3 dobras que não se parte facilmente. Amém, igreja? Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Quando o reino governa, a gente precisa ouvir antes de responder. Sabe? Quando o casal fica competindo, mas não é para competir, vocês são um em Cristo. Vocês são um em Deus. O Espírito Santo quer mostrar para vocês quem vocês são nele. Então você tem que ouvir antes de responder. Você precisa ouvir primeiro antes de responder, porque a questão não é você ter razão, mas é você entender o que o outro está vivendo. Porque para o homem a Bíblia diz que como o homem não vai amar a sua esposa, sendo ela a sua própria carne, ela é a própria carne dele, ela é um com ele. Então nós precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. E a esposa também precisa se sujeitar ao esposo, como Cristo, como a igreja se sujeita a Cristo. Aleluia, aleluia. Pedir perdão mesmo quando o outro começou, e se amar sem reação. O amor é um sacrifício. Por isso que Jesus ele nos ensina amor como sacrifício. É um sacrifício. Aleluia. Nós precisamos priorizar dentro de um casamento restauração acima de vencer discussões. É necessário priorizar restauração do casamento. A Bíblia nos diz que nós não podemos ir dormir sem se acertar com a esposa. A gente tem que ir dormir, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós precisamos nos acertar antes de deitar na cama e dormir. Até porque a cama é considerada como um altar diante de Deus.
Aleluia. Que o vosso leito seja sem mácula. A palavra de Deus diz, sem mácula é sem coisas que manchem. Quando nós chegamos em casa, que a gente, final de semana, normalmente a mulher faz isso, né? Ela vai e troca o lençol, para o lençol ficar cheirosinho, novinho. Não é bom demais? Não é bom? Espiritualmente também, o leito pode estar sujo. E o casal, ele precisa estar sempre cuidando disso. O homem e a mulher precisam cuidar do seu leito, porque o leito é algo do Senhor, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Amém, igreja? Aleluia. Na educação dos filhos, ela não pode ser baseada no desempenho da correção movida por irritação. O pai normalmente ele é muito mais rígido, né? Não, a educação ela não vem no momento da irritação, a educação ela tem que vir no momento do sentar ao lado. Deuteronômio 6 diz que para o pai, isso como responsabilidade para o pai, ensina teu filho quando você estiver andando no caminho, quando você estiver sentado à mesa, quando seu filho for deitar, em todo momento o pai precisa ensinar o filho nos princípios do Senhor. Sucesso acima de caráter nunca, isso é sem o reino. Sem o reino, a educação é baseada em desempenho, correção movida por irritação, sucesso acima de caráter. Com o reino, o pai ensina a criar seus filhos sobre o teu governo. A oração é essa: meu Deus e meu Pai, me ensina a criar meus filhos sobre o teu governo, sobre a tua palavra. A palavra de Deus diz que ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e mais tarde ele não vai se esquecer disso. Quantos filhos que estiveram numa igreja, que ouviram a palavra de Deus, que aprenderam com seus pais a palavra de Deus, que vão para o mundo e logo depois eles voltam e eles se convertem e vivem aquilo que Deus... Então, se pai e mãe, se você ensinou teu filho, a tua filha, fique crendo, continue orando, porque Deus ele vai fazer. Ele é poderoso, a palavra dele não passa, a palavra dele é poderosa. Os reinos dessa terra vão passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então você creia na palavra do Senhor, porque Ele cuida dos teus filhos. Aplicações práticas para quem vive no reino, na educação dos filhos: discipular mais do que apenas corrigir, orar com os filhos, não só por eles, mas orar com eles. Ensinar a obediência, mas com graça, não com medo. Existe um tipo de governo que é o governo do temor, do medo. E isso reflete muito para quando seu filho conhecer Deus como pai. Será que ele vai temer a Deus com medo? Ele vai fazer as coisas escondido? Ou ele vai aprender contigo? Ele vai aprender a obediência com graça. Sabe, o maior exemplo de um pai com graça é a parábola do filho pródigo. Pai, me dá a minha herança. O pai vivo e o filho dizendo: pai, eu quero a minha herança como se tu já tivesse morrido, porque tivesse morto, eu já não me importo mais. Morrido? Falei morrido, está errado, né? Morto, como se você estivesse morto. Aleluia. Mas o pai não, o pai deu a herança, e o filho vai embora e desperdiça a herança. E o pai, como o pai está? Sentado à beira do caminho, aguardando a vinda do filho. Porque graça, um pai com graça. E nós temos um Deus Pai que nos ensinou graça. Você aprendeu graça, não aprendeu? A graça é o favor imerecido. Deus nos deu tanta coisa que nós não merecíamos. A graça do Deus Pai. Criar filhos no reino é preparar pessoas para obedecer a Deus quando os pais não estiverem mais presentes. Entenda isso. Deus Pai, Ele vai estar sempre presente. Sempre presente. Seja feita a tua vontade. E aí a gente continua no Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade. Mais uma vez a gente pode entender que a vontade de Deus, se nós aprendemos a orar, que precisamos falar para Deus: seja feita a tua vontade. Então há situações em que a vontade de Deus não acontece. É isso? É isso.
Deus não mudou, Ele continua sendo soberano, e Ele sabe para onde isso vai, para como isso vai acontecer, mas as pessoas que estão aí fora, elas não entenderam isso. Às vezes a gente vem para o Evangelho, a gente vem para Cristo, e a gente olha ao nosso redor, e a gente se espelha nas tradições, nas pequenas coisas da vontade de Deus, mas a vontade de Deus, ela é muito maior. A vontade de Deus é Cristo em nós, a esperança da glória. A vontade de Deus é entendermos os pensamentos de Deus pelo Espírito Santo, é aprendermos a ouvir o Espírito Santo nos trazendo direção da sua vontade hoje, é saber obedecer a Deus, porque às vezes Deus falou algo lá no passado, e aí a gente fica tentando do nosso jeito, da nossa maneira, e a resposta de Deus não vem. A gente ora por algo e Deus não confirma, e por quê? Porque parece que a gente está esquecendo que aquilo que Deus falou lá atrás está valendo ainda, e aí a gente precisa obedecer, fazer a vontade, seja feita a vontade de Deus. É algo que nós precisamos nos pensamentos de Deus. Isaías 55, 8 e 9, os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos deles são mais altos. Então só vamos conseguir entender a vontade de Deus pela sua palavra, viva pelo Espírito Santo, por esse relacionamento de oração, de busca. Aleluia. Aleluia. Mas o que Ele espera de mim então, afinal? Que você faça a vontade dEle. A primeira vontade de Deus é sempre crer em Jesus, né? Essa é a primeira vontade. O resto vai acontecendo durante nossa caminhada com Ele, durante a nossa oração a Ele. Ali em Lucas 6, a possibilidade dessa versão de Lucas estar atrelada ao Sermão do Monte e a oração do Pai Nosso. Eu queria que você lesse comigo lá, Lucas 6, do 20 ao 26. Ou seja, está muito relacionado, ligado à vontade de Deus, ao reino dEle. Eu vou ler aqui. Olhando para os seus discípulos, Ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozije-se naquele dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles também trataram os falsos profetas. Aleluia. A gente lê nesse texto algo para a gente pensar, né? Não que a gente como cristão, a gente tenha que passar fome, ou passar situação de sofrimento, e se colocar em situação de perseguição. Seria errado pensar em rir, ser farto, ser feliz. Nada disso. Não é errado isso. Deus ele não promove sofrimento, masoquismo. O ponto central é que o que governa o meu coração, é o que governa as minhas atitudes, o que governa a minha vontade, né? Nesse texto a gente vê 4 prioridades: poder, ai dos ricos; conforto, ai dos fartos; sucesso, ai dos que riem, né? Que riem no seu ego, na sua compreensão de que somos melhores, né? Ou reconhecimento, ai dos que falam bem. Então a gente vê poder, conforto, sucesso, reconhecimento. Isso governa o meu coração? Isso governa o seu coração? Aleluia. O problema não é quando eu inclino a minha vida, o problema é quando eu inclino a minha vida
para que isso dirija o meu coração. Se eu estou vivendo atrás dessas coisas, Satanás ele vai tentar nos iludir e entregar essas coisas. Essa é a parte dele. Ele fez isso com Jesus. Em Mateus 4, 3 a 11, o tentador se aproximou de Jesus e ele ofereceu coisas ali, né? O pão, quando ele disse, transforma essa pedra em pão, aleluia. O pão significa ser farto, ter conforto. E aí quando ele levou Jesus lá em cima do pináculo, ele disse: tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: a ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha só que interessante, o lugar do pináculo em Jerusalém era o lugar onde os fariseus, todos ali estavam ali. Se Jesus estava lá em cima e ele se jogasse, os anjos iam segurar Jesus. E aí aquele povo assim: esse é sim o Filho de Deus, eu não tenho dúvida. Reconhecimento. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que o reconhecimento não era algo, falar bem. Jesus não estava preocupado em falar bem. Aliás, quando falarem mal de nós temos que glorificar Jesus. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos buscando o reino de Deus, e falarem bem de nós, glória a Deus. Porque o termômetro não é o que as pessoas falam, mas é o que Deus fala. É o que Deus fala de você. O pão, o conforto. Jesus ali, não que isso não seja real, não seja bom, mas é. E aí, ainda Satanás, ele também tenta no poder nele: olha, está vendo todos esses reinos, tudo isso eu te darei, se prostrares me adorarem. E Jesus foi bem firme: retira-te, Satanás, porque está escrito: adora a Deus, somente a Ele preste culto. Então Satanás vai tentar roubar a gente de adorar a Deus. Pão, anjos no pináculo do templo, falar bem, reconhecimento. Pão, conforto, ser farto. Reinos da terra, vanglória e riquezas, sucesso e poder. E aí a gente se pensa, quanta gente que quando seduzido decide ir atrás dessas coisas e deixar o reino, e sabe o que acontece? Eles conseguem, eles ganham, só que eles continuam vazios, nada preenche, porque somente Jesus preenche. E a gente sabe que tudo que tem aqui, a traça corrói, a ferrugem corrói, a traça come, o ladrão rouba. Aleluia. E é tão interessante que quando Jesus disse: vai, Satanás, o que aconteceu? Vieram os anjos e o serviram. Então Deus no seu reino, Ele vai cuidar de nós muito melhor. Muito melhor. Aleluia. Sabe, não há pecado em ser farto, em rir, em ter riquezas ou conforto. Essas bênçãos, elas são dadas pelo próprio Deus e Pai, só não podem tomar o lugar do nosso coração de Deus. Deus precisa continuar sendo o nosso maior alvo. O que aconteceu com Jesus ao vencer as tentações? Foi servido na mesa dos anjos e ele se fartou. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele foi reconhecido, né? Hoje até os incrédulos, eles contam, né, a data antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus foi reconhecido, não mudou isso. Quando eu vivo dizendo que seja feita a tua vontade, eu descubro a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E eu preciso orar isso, assim na terra como no céu. A terceira instrução de Jesus na oração: valorizar a presença de Deus, é experimentar dessa presença todo dia, dia a dia. Quando oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos dizendo: vem, eu quero viver o que acontece no céu, eu quero viver na presença de Deus que está no céu, eu quero trazer o céu para a terra, e isso é real, isso é possível, pelo Espírito Santo que em nós habita. Amém, igreja? Nós precisamos reconhecer a presença de Deus. A presença de Deus, ela não pode ser ignorada.
Quando nós estamos aqui na igreja, quando nós adentramos a esse lugar, nós levantamos as nossas mãos para adorar a Deus, e Ele vem. E como a gente fica? Como a gente reage diante disso? Nós adoramos a Ele, ou nós entramos aqui e fazemos alguma coisa sem compreensão da presença dEle? A gente a gente está preocupado com quem está do lado. A gente tem vergonha de gritar glória a Deus, mesmo que tu não grite, mas tu levanta teus braços. Como que é isso? Nós deveríamos ter essa compreensão da presença de Deus, porque Ele está aqui. Quando nós adoramos a Ele, ontem eu estava com os irmãos, nós estávamos adorando a Deus. Eu não sou cantor, eu não sei cantar, mas eu levantei minha mão e comecei a cantar a Deus, a adorar a Deus. E aí vinha uma presença tão boa, uma alegria, meu coração começava a queimar, minha vontade era sair correndo, gritando, glória a Deus, que coisa boa. Porque é uma experiência única, só você pode viver, reconhecer a presença dEle. E a presença dEle nem sempre está só na igreja. A presença dEle pode estar no teu quarto, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aonde você está. Se você tiver os ouvidos atentos a ouvir, se você estiver orando a Ele, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, o Senhor vai se manifestar na tua vida, naquele lugar, onde quer que você esteja. E quando você estiver na igreja, você cheio do Espírito Santo, vai levantar suas mãos, vai reconhecer a presença dEle na igreja, vai adorar Ele, vai dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Aleluia, aleluia. A minha esposa conversava com uma irmã, e elas falavam sobre uma experiência de estarem acordando no horário 3h20, posso falar isso, amor? Pode, permite? 3h20 da manhã, 3h20 da madrugada. Aí ela acordou 3h20 e o Espírito Santo falou 3h20. Aí no outro dia ela falou: amor, 3h20. Eu falei: tem dois textos que a gente pode pensar. Um está em Apocalipse 3:20, que Cristo Jesus estava escrevendo à igreja dele, a igreja de Laodiceia. E Jesus estava tão longe daquela igreja, porque aquela igreja ela não estava mais sendo governada por Ele, ela estava sendo governada por homens. Eles estavam fazendo bastante coisa, eles eram bem ativos, mas Jesus não estava mais lá. E Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Aleluia. Se nós não convidarmos Jesus para estar aqui, é só uma reunião de pessoas. Se nós não estivermos com o nosso coração sincero diante dEle, nós não vamos receber. Se nós não adentrarmos aqui, reconhecemos a presença dEle e honrarmos a Ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não reverenciarmos a Ele, não adorarmos a Ele, nós não vamos entender. Isso é pessoal, é só você que pode fazer. Romanos 12 diz, que nós temos que o nosso culto racional, olha só, o nosso culto de pensamento, ele precisa ser um sacrifício vivo. O nosso corpo, ele precisa ser um sacrifício vivo. Então, eu estou na casa do Senhor, eu reconheço a presença dEle, eu não estou com vontade de levantar o braço, mas por Ele eu vou me sacrificar, vou levantar meu braço. E aí eu levanto meu braço, e aí começa o negócio a pegar, meu coração começa a queimar, e eu falo: isso está bom demais. Já acaba, para de ser sacrifício. Se você vai aplaudir a Jesus, sabe aplaudir a Jesus bem forte. E a Bíblia diz em Salmo 47, todos os povos da terra aplaudam o Senhor. Nós, quando fazemos isso, reconhecemos, aleluia, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é um Deus cujo caminho dele é perfeito. Ele é um Deus que me reveste de força, que torna perfeito o meu caminho. Ele é o Deus que faz isso na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Então você vai começar a orar: Senhor, seja feita aqui na terra a tua vontade, como já é no céu. Assim na terra como no céu. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, é reconhecer. Muitas vezes o nosso problema não é a ausência de Deus, é a falta de discernimento da presença, é a falta de honra à presença. Devemos desejar os altares, devemos desejar a adoração, devemos chamar a Ele. Sabe, às vezes parece que você está cansado, mas não é cansaço, é falta de altar, é falta de oração, porque quando você ora, tu tem vontade de correr,
Tu tem vontade de correr, tu não quer mais parar de orar. Isso que a minha esposa falou aqui no começo é isso, porque a gente começa a orar e a gente quer mais. Talvez dure 40 minutos, 40 minutos depois tu vai querer correr. Assim é oração. Talvez os 40 minutos sejam um obstáculo da carne que milita contra o espírito. E você precisa vencer, os 40 minutos são cruciais. Tem gente que não consegue orar 5 minutos, isso é compreensível. Não estou dizendo que eu seja perfeito, eu também às vezes passo por isso. E por isso nós precisamos discernir as estações do Senhor nas nossas vidas. Por isso nós precisamos fazer a vontade de Deus no Espírito Santo. Deus, Ele pode fazer todas as coisas, nosso Deus é um Deus do impossível. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós precisamos obedecê-lo, e nós só vamos obedecê-lo, fazer a sua vontade e atrair o reino dele nas nossas vidas, quando nós compreendemos a sua presença. Aleluia, aleluia. No céu não existe distração, no céu não existe distração. Então se eu oro, assim na terra como no céu, a distração acaba. Meus olhos estão fitos nele, o autor e consumador da fé. O primeiro mártir, Estevão, sendo apedrejado por amor a Jesus, aonde ele olhava? Para o céu. Ele olhava e dizia: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E o próprio Jesus, a Bíblia nos relata que ele se levantou para olhar para Estevão. Esse é alguém que percebe a presença, que vive na presença. Estevão, sabe para que Estevão foi escolhido na Bíblia? Entregar sacolão. Se hoje alguém chamasse você: olha, o irmão, vou usar o Tiago, a partir de hoje tu vai ser entregador de sacolão. A Bíblia diz que ele foi escolhido porque ele era cheio do Espírito Santo. Mas era uma tarefa a princípio simples, não é? Como o reino é, né? O diabo devia estar uma fera, porque Estevão estava distribuindo sacolão. Eu estou falando sacolão mais ou menos, porque era assim que ele fazia. Eles estavam cuidando das viúvas, porque ali naquele tempo havia viúvas gregas, órfãos gregos. A verdadeira religião, cuidar dos órfãos e viúvas. E ali Estevão viveu isso. Quando ele chegou diante, quando ele estava diante das autoridades, a autoridade dele pelo Espírito Santo de Deus fez que ele fosse odiado, que ele fosse morto por amor a Jesus. Aleluia. Hebreus, se você ler Hebreus toda, Hebreus que fala sobre os testemunhos de fé, a Bíblia diz que teve alguns ali que tinham a chance de ser libertos de uma perseguição ou de morte, mas sabe o que eles fizeram? Eles escolheram morrer como mártir, porque eles esperavam uma coisa que está lá no futuro, uma recompensa que está lá no futuro, na glória de Deus, na presença do Senhor. Eles reescolheram morrer como mártir, eles renunciaram todas as coisas da terra para fazer a vontade de Deus, e eles não fizeram só a pouca vontade, eles fizeram mais do que a vontade. Que eu e você possamos chegar nesse lugar, que eu possa chegar nesse lugar. Há muitos anos atrás, aqui, cheio do Espírito Santo, eu lembro que eu ministrando, e eu falei: se alguém encostasse o revólver na minha cabeça e dissesse assim, morre, nega Jesus ou morre. Aí eu lembro que eu, na hora, fui bem convicto: Senhor, eu falava, pode apertar o gatilho. Aí o Espírito Santo falou bem claro para mim assim: é fácil, difícil é você morrer para si mesmo, para as tuas vontades, para os teus quereres. Aí é verdade, Senhor, assim seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil, eu já ia para o céu direto. Todos nós temos lutas, todos nós passamos por batalhas, todos nós temos situações que nós não conseguimos entender, que a gente olha para aquela situação e fala: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Ele não parou de trabalhar, Ele continua fazendo. Faça a vontade dEle, se renda a Ele. Diga: Senhor, mesmo nessa situação, eu creio que o meu Redentor vive, que Ele há de fazer aquilo que Ele estabeleceu para fazer na minha vida.
Ele não mudou. No céu ninguém entra e sai sem perceber o que está acontecendo. No céu ninguém trata a glória de Deus como um pano de fundo. Se orarmos assim na terra como no céu, vai acontecer alguma coisa. Honrar a presença é uma decisão, não uma emoção. Honrar a presença não é emoção. Eu não estou feliz hoje, eu estou triste. Não é eu, é Ele. Se trata dEle. Chegar com expectativa, não apenas por hábito. Cantar como quem ministra ao Senhor, não como espectador. Se tem luzes aqui mexendo, não é isso o foco. Não é a luz que ilumina eles, é a luz que me ilumina, que te ilumina. É Jesus. Tudo aqui é por Ele, para Ele, encontra propósito nele. Talvez os teus pensamentos não entendam isso, mas tem outra pessoa que vai entrar aqui, vai gostar da iluminação e vai dizer: eu quero ficar aqui. Aí Jesus vai vir e vai tocar ela. Ouvir a palavra com o coração aberto, não com filtro, sabe? Tudo que eu aprendi com os homens não me serviu de nada. Quando eu conheci Jesus, Ele fez tudo novo. Fez tudo novo, eu nasci de novo. E eu comecei a entender que tudo que Ele faz é bom. Então eu preciso silenciar o meu coração. O coração é enganoso. A palavra de Deus fala em Jeremias: enganoso é o coração do homem. Silenciar distrações externas e internas. Às vezes as distrações são externas, às vezes são internas. Às vezes tua mente está pensando: por que eu vou fazer amanhã? Cada dia basta o seu mal. Não vos preocupeis com amanhã, cada dia basta o seu mal. Aleluia. Discernir o que Deus está falando agora. Apocalipse, as 7 cartas da igreja diz: você que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Ouça o que o Espírito Santo está falando. A presença de Deus transforma ambientes quando é valorizada. Revelações da palavra transformam ambientes, porque a presença revelada de Jesus muda tudo ao nosso redor. Talvez hoje o Espírito Santo não queira apenas governar áreas da sua vida, mas também reeducar o nosso coração como igreja. Amém, igreja? Que cada vez que nos reunirmos possamos dizer com consciência: o Rei está no meio de nós. E se o Rei está presente, nossa postura, nosso coração e as nossas escolhas precisam refletir isso. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Antes de a gente servir a Santa Ceia, a gente vai orar uns minutinhos. E eu queria que você orasse comigo sobre essas 3 instruções relacionadas ao reino de Deus que Jesus nos ensinou. Amém? Talvez o seu jardim não esteja tão bonito em algumas áreas, mas abandonado em outras. Você pode orar por essas áreas. Eu quero orar com você sobre essas áreas. Então eu queria que você fechasse os olhos enquanto eu vou orar aqui. E eu queria que quem está para servir a Santa Ceia já pode vir aqui à frente e já se posicionar. Amém? Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor Jesus, Pai, eu quero pedir por casamentos aqui, Senhor. Restaura, Senhor, os casamentos. Restaura, Senhor, a vida desse casal. Que o Teu Espírito Santo esteja trazendo discernimento na criação dos filhos, Senhor, sobre decisões profissionais, Pai, sobre feridas não resolvidas. Que haja perdão, Jesus. Tu és um Deus de graça que nos perdoou, que perdoa as nossas vidas. Pai, nós queremos fazer a Tua vontade. Tira de nós o desejo do controle excessivo, Pai, sobre o que está no nosso redor, a ansiedade causada por as coisas que estão fora do nosso controle. Pai, nós cremos que Tu és um Deus soberano.
Senhor, tira o medo do futuro na vida dos meus irmãos. Tira o medo daquilo que vai acontecer daqui para frente, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, eu queria que você orasse comigo assim: Pai, governa a minha vida, seja feita a tua vontade aqui, na minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Enquanto meus irmãos vão entregando para você, nesse momento de ceia, eu queria que você entrasse em arrependimento daquilo que você tem entendido no Senhor, que você precisa tirar da tua vida, que não faz parte da vontade do reino dele. Eu queria que você estivesse falando com o Senhor enquanto eles vão servindo a ceia, e você estivesse com o teu coração diante dele, estivesse com o teu coração diante dele aberto. Fale com ele, ele está aqui nessa noite, ele te conhece mais do que ninguém. A gente cantou aqui: para onde me iria do teu espírito? Se subiu aos céus, lá tu estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, no mais profundo, lá tu também estás. Não há lugar onde eu possa me esconder dos olhos do Senhor. Ele conhece tudo sobre nós, ele te conhece. Ele conhece a sua vida mais do que ninguém. Ele conhece a sua história mais do que ninguém. Ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador, ele é aquele que te redimiu, aquele que te cura, aquele que te liberta, aquele que te fortalece. Ele é Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus poderoso. Vamos adorar a Ele, vamos orar a Ele. Existe